Veni Domine, visitare nos in pace, ut letemur corem Te, corde perfecto. (16 de dezembro de 2024), segunda-feira da terceira semana do Advento, a questão da autoridade. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. Tudo o que Jesus faz, falo com direito e autoridade divinos. Com esse mesmo direito, João tinha batizado as pessoas. Esta teria sido a resposta correta dos sumos sacerdotes e dos anciãos, se ao menos estivessem dispostos a pronunciá-la. Então, ter-lhes ia sido concedida uma iluminação mais profunda para reconhecerem Jesus, e assim teriam podido libertar-se da prisão espiritual em que se encontravam. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos que o interrogam nem sequer estão interessados em saber a verdade. Isso também se reflete no seu pensamento, quando se interrogam sobre a forma de responder à pergunta de Jesus sem se magoarem. Não estavam a questionar a verdade. Esta atitude desonesta foi a razão pela qual o Senhor não lhes deu resposta. No entanto, a contra-pergunta de Jesus abriu a possibilidade de encontrar a resposta correta, pois, se eles tivessem professado que João era um homem enviado por Deus, o que era evidente aos olhos de todos, teriam chegado mais facilmente à conclusão de que a autoridade de Jesus vinha também de Deus. As suas obras eram ainda maiores do que as de João, e o próprio Batista tinha testemunhado que Jesus era o Senhor. Mas, nesta situação, o Senhor não lhes dá resposta, porque eles não estão dispostos a reconhecer o direito e a autoridade divinos, que se manifestam tanto no anúncio do Batista como no ensinamento de Jesus. As perguntas que não são feitas com uma atitude sincera, ou mesmo com a intenção de armar uma armadilha, exigem mais uma correção do que uma resposta. De fato, quando a pergunta tem um tom falso, pode acontecer que, seja qual for a resposta dada, ela seja sempre mal compreendida e abusada. O silêncio, ou melhor, a ausência de resposta, foi a reação correta do Senhor. É certo que mesmo a sua recusa em responder pode ser mal interpretada e os corações endurecidos ainda mais. Foi o que aconteceu com as autoridades religiosas de Israel na altura cuja hostilidade contra Jesus estava a crescer. A questão da autoridade de cada um para realizar esta ou aquela ação não é irrelevante, tanto em assuntos eclesiásticos como estatais.
Por exemplo, sabemos bem que só um verdadeiro sacerdote pode celebrar uma Eucaristia válida. Se alguém que não recebeu uma ordenação sacerdotal legítima o fizesse, isso seria um abuso e uma arrogância. Segundo a doutrina da Igreja, também os direitos do Estado, no plano civil, são dados por Deus, e o cristão é chamado a respeitá-los, desde que não se comprometa a fazer coisas que vão contra a sua consciência. Neste sentido, pode haver casos em que se pode legitimamente recusar obedecer. Isto significa que a lei divina está acima da lei civil. Um exemplo concreto disto seria se um Estado quisesse obrigar os padres a revelar o que disseram sob o sigilo da confissão. Neste caso, o padre não pode obedecer, porque está vinculado por uma comissão divina e obrigado ao silêncio. Outro exemplo histórico é o testemunho de São Thomas More, que se opôs ao rei Henrique VIII quando este quis voltar a casar com outra mulher, sem que o seu primeiro casamento tivesse sido declarado nulo e sem efeito. Thomas More preferiu a morte a violar a lei divina. Poderíamos citar muitos outros exemplos em que este conflito é visível. Uma vez que nós, cristãos, somos chamados a apoiar a autoridade legítima do Estado, os seus representantes podem contar com os cristãos como uma força estabilizadora. Mas, se um Estado vai contra a lei divina, então os discípulos do Senhor não podem apoiar esse caminho. Hoje escutamos uma antífona que diz: Vem, Senhor, visita-nos em tua paz, para que nos regozijemos em ti com o coração perfeito. Gloria Patri et Filii